Olá, eu peço licença para entrar na sua casa mais uma vez com o culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Hoje nós vamos dar sequência à série Jesus Levado a Sério. Vamos ver o que Jesus ensina em Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 9. Que Deus fale profundamente com você e a sua família. Nada vai nos separar de ti, Senhor. Teu amor é maravilhoso. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Oh, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, porque teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Declare isso na tua vida. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Declare, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, mais uma vez, teu amor não falha. Declare isso. Teu amor não falha. Aleluia. Tu fazes, Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Declare isso com força. Tu fazes. Coopere para o meu bem. Mais uma vez, tu fazes. Tudo coopere para meu bem. Sim, 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 tu fazes que tudo coopere para o meu
Venha o teu reino, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Cante isso. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje, Senhor, e dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa, Senhor, perdoa que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Oh, não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Oh, aleluia. Nós te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Oh, oh, oh. Cante isso. Nosso Pai, venha o teu reino. Dá-nos hoje, Senhor, cante, o alimento, o pão de cada dia. Perdoa, Senhor, perdoa, temos cometido, como nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Oh, seja feita, Senhor, tua vontade. Aleluia. Porque o reino, o poder, agora cante. Oh, porque o reino, o poder, agora são teus, Senhor, são teus para sempre. Oh, amém. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e
e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, És maravilhoso, Senhor. Não existe outro como o Senhor. A Ti rendemos graças, louvores e ação de graças. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Como é bom podermos começar a semana mais uma vez na presença de Deus, lembrando quem Deus é e o quanto isso causa impacto na nossa vida e como a nossa vida pode ser transformada pela compreensão exata de quem Deus é e aquilo que Ele representa para cada um de nós. Isso é fundamental se nós queremos ser pessoas completas e contentes no mundo tão difícil que nós vivemos hoje. Queridos, hoje nós damos sequência à nossa série de mensagens em que nós estamos repensando, refletindo e conversando sobre algumas palavras que Jesus nos falou e às vezes nós escolhemos não ouvir. Se você leu já algumas vezes o Evangelho, já frequentou alguma igreja, algumas das frases de Jesus são tão repetidas que talvez elas perdem a força ou o impacto inicial das suas palavras. Quando nós nos dispomos a pensar uma série de mensagens que trata sobre o tema Jesus levado a sério, nós queremos olhar para estas falas de Jesus e tentar trazê-las mais uma vez à nossa mente em todo o seu impacto ou numa maior abrangência, de forma que ela ainda reverbere nas nossas vidas nos dias de hoje. Hoje nós vamos falar sobre algumas palavras duras, algumas palavras que Jesus fala para os seus discípulos, que talvez os tenha chocado ao ouvi-las.
Eu estou falando de algumas medidas drásticas que Jesus orienta que seus discípulos devem ter em algumas circunstâncias. Nós, como seres humanos, nem sempre estamos dispostos a pensar sobre medidas drásticas, sobre decisões que às vezes nós precisamos tomar, que são extremas. Essas decisões, elas surgem, essas medidas precisam ser tomadas em alguns casos em que a urgência demanda uma decisão mais brusca ou que a própria necessidade da circunstância exige uma medida mais brusca, muitas vezes até mesmo em nome da sobrevivência. Eu falo de casos como, por exemplo, aqueles homens que ficaram perdidos no Polo Norte por alguns meses e alguns precisaram comer aqueles que morriam para que pudessem sobreviver, praticando assim a antropofagia. Eu falo sobre aqueles náufragos que muitas vezes se dispõem a tomar da própria urina para que não desidratem completamente e assim tenham ainda alguma esperança de vida. Eu falo sobre casos como aquele alpinista que precisou serrar o próprio braço para que ainda tivesse alguma esperança de vida ali enquanto esperava um socorro por 25 horas. Isso é filme, hein? Vale a pena. Eu falo sobre situações extremas que muitas vezes demandam de cada um de nós uma decisão drástica que nem sempre nós pensamos antes que um dia ela precisasse ser tomada ou precisasse ser considerada. Para que nós possamos olhar mais de perto essa instrução tão drástica que Jesus dá aos seus discípulos, eu peço que você abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 9. Mateus 18, do verso 1 ao 9. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar a projeção nas laterais da plataforma. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançados no inferno de fogo. Oremos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos dê a capacidade que vem do alto de entender aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Que o teu Santo Espírito possa nos iluminar e a tua palavra encontre morada no nosso coração. Que as duras palavras de Jesus para esses homens possam ecoar nos nossos ouvidos hoje como verdade e trazendo vida. É assim que nós te oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, Jesus vem de algumas situações interessantes que parecem cotidianas. Se você olhar o capítulo 17, ele vem de algumas situações que eram uma espécie de parênteses no seu ministério. O trecho logo anterior ao capítulo 18 nos mostra o momento em que Jesus é levado a pagar impostos. Pedro lembra que os homens estão falando, que os fariseus estão se queixando que Jesus não pagava o imposto do templo. E Jesus diz então a Pedro: Pedro, vai lá, pesca, o peixe que vai vir com 4 denários. Então ali está o valor do meu imposto e do seu imposto. Pague esse imposto. E Pedro vai e entrega esse imposto que era devido.
Então, logo depois desse momento em que Jesus cumpre a sua responsabilidade civil de pagar aquele imposto do templo, ele é cercado pelos seus discípulos mais uma vez com uma pergunta virava mexia que era trazida por esses homens. E eles perguntam: mestre, no céu quem é que vai ter mais importância? Daqui dentre os 12, quem é que vai ser o principal? Quem é que o Senhor vai pedir mais favor? E eu aí imagino que cada um deles deve ter assim cutucado um ao outro, né? Sou eu. E Jesus aproveita aquela situação para mais uma vez, a priori, confundir aquelas cabecinhas, para ensinar para eles algumas verdades mais importantes e mais profundas, que iam além daquela pergunta sobre quem é que ia ter mais valor ou mais importância no reino dos céus. Jesus então decide ensinar mais algumas coisas sobre como se vive nesse reino messiânico, como se vive nesse reino de Deus. Lembra que esses homens viviam um dilema, uma situação muito específica, onde eles esperaram a vida inteira um rei que ia trazer libertação política. Eles queriam que o Messias que viria libertasse os judeus, Israel, de qualquer jugo, de qualquer império. E eis que surge esse homem que tinha todos os indicativos de ser esse Messias, com a mensagem do Messias, com o poder do Messias que eles esperavam, porém sem a intenção bélica ou libertadora em termos políticos daquele Messias que eles esperavam. Por isso que, vez por outras, você vai ver os 12 discípulos ainda um pouco confusos sobre qual era o principal foco do ministério de Jesus. Esses homens, igual a mim e igual a você, estavam aprendendo sobre Jesus enquanto caminhavam com Jesus. Esses homens não tinham ainda a revelação específica completa, que é a palavra de Deus que eu tenho aqui hoje nas minhas mãos. Eram homens que dispunham do Antigo Testamento e que estavam aprendendo com o cumprimento do Antigo Testamento aquilo que significava a nova aliança. Por isso que, vez por outras, você vê esses homens talvez fazendo perguntas que nós poderíamos taxar até mesmo de estúpidas, como é o caso desse momento. E Jesus aproveita a pergunta desses discípulos para mais uma vez explicar para eles como é que se vive no reino. O principal texto que nós temos na palavra de Deus sobre como se vive nesse reino que não é um reino político, como se serve a esse rei que não é um rei monárquico, é justamente o trecho do Sermão da Montanha que Mateus nos reporta a partir do capítulo 5. Porém, um pouco mais na frente, Jesus retoma esse assunto mais algumas vezes para ensinar aqueles homens que nesse reino não era somente o rei que era diferente, a maneira que se vive nesse reino também é diferente. E eles precisavam entender que a forma como se vive nesse reino de Deus não era uma forma que eles esperavam, onde tinha importância saber quem é que ia ter mais importância, quem é que ia ter mais importância nesse reino dos céus. E Jesus, para isso, para que pudesse demonstrar isso de maneira muito visível e clara e não restasse dúvidas, Jesus mais uma vez se utiliza da sua didática especial de ilustrar com as coisas, com as pessoas, com as histórias, com as situações, as verdades mais profundas das boas novas do Evangelho. E aqui no trecho que nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus usa basicamente 3 hipérboles, 3 figuras de linguagem, 3 exageros, para mostrar àqueles homens como é que se vive no reino dos céus. São essas palavras exageradas de Jesus que nós somos convidados hoje a repensar, a ouvir mais uma vez e levar a sério essas instruções que Jesus dá a priori àqueles 12 discípulos. Veja que eu vou pedir para nós lermos mais uma vez os versos de 1 a 4. Veja que Mateus começa nos contando que naquela hora, ou seja, logo depois que eles pagaram impostos, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando. Os discípulos tinham um feeling, né? Eles sabiam a hora certa de fazer as perguntas, para não dizer o contrário. E eles chegam perto de Jesus perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Portanto, a abertura dessa cena, Jesus está ali com os 12 e eles perguntam: mestre, quem é que no céu vai ser mais importante aqui de nós 12?
por favor, nos diga. E Jesus está ali cercado de gente e escolhe ali uma criança, muito provavelmente uma menina, ele chama assim, traz aqui e diz: olha, aqui vocês estão vendo essa criança? Pois então, todo aquele que não se tornar como essa criança aqui, não tem como fazer parte desse reino do céu. Se vocês querem fazer parte desse reino dos céus, não é nem ser o mais importante, hein? Eu quero dizer que se você quer entrar no reino dos céus, vocês precisam aprender a humildade com essa criança que está aqui na frente de vocês. Talvez se eu fizesse isso hoje aqui, na hora que nós chamamos as crianças para orar por elas, isso não fosse ter impacto nenhum. Você não fosse achar nem um pouco absurdo, já que as crianças hoje têm um lugar privilegiado na nossa cultura judaico-cristã ocidental. Mas se você morasse no Oriente, nos tempos de Jesus, você dá qualquer tipo de protagonismo a uma criança já seria absurdo. Se essa criança fosse uma menina, seria um absurdo maior ainda. Para você ter uma ideia, alguns manuscritos, alguns pergaminhos que foram achados sobre a cultura da época de Jesus, tem ali um filósofo chamado Heráclito que diz que, olha, que ele dá conselhos civis para a sociedade. Se você tiver uma criança e for menino, você pode até optar em criá-lo, vale a pena educá-lo. Se for uma menina, você larga de lado e deixa ela morrer de fome. Ela não vai agregar em nada para a sua família. Se você olha um pouquinho mais perto ali o tempo da Idade Média, você vai ver em qualquer livro sério de história que as crianças tinham um lugar nem um pouco privilegiado na rotina de uma família. Primeiro comiam os homens que trabalhavam e sustentavam a casa, depois comiam as mulheres, e se sobrasse alguma coisa, algum resto de comida, ia para as crianças, como se fosse a pocilga dos tempos modernos. Portanto, a nossa sociedade hoje entende, graças ao ministério de Jesus Cristo, vale ressaltar, que o papel da criança é um papel fundamental em qualquer família e em qualquer sociedade, mas quem resgata esse papel da criança no seio da sociedade é justamente o cristianismo. E Jesus, ele toma essa atitude que era escândalo para aquelas pessoas, que era um exagero, você trazer aquela criança, e aquela criança é o símbolo desse exagero, e diz: olha, quem não se tornar como essa criança aqui, não pode entrar no reino dos céus. Jesus, ele vai e usa o exagero, uma hipérbole, uma figura drástica, para que aquelas pessoas entendam o que ele quer ensinar. É lógico que quando Jesus fala isso, ele não fala que nós devemos nos parecer com uma criança em todos os sentidos da vida infantil. Uma criança não sabe ser grata como um adulto sabe. Uma criança não sabe o preço que um pai e uma mãe pagam para educá-la. Uma criança não conhece todas as nuances das virtudes da vida. Mas quando você olha para o que Jesus queria ensinar com essa parábola viva, você olha exatamente para o fato de que aquela criança representava a humildade que aqueles homens precisavam entender. Uma criança não está preocupada com hierarquia. Uma criança não está preocupada se alguém é importante ou não. Ela vai tirar onda de alguém, seja ele o zelador do prédio ou seja ele o presidente da república. Se eu pego o elevador com o meu sobrinho e tem alguém fedendo, eu fico morrendo de medo. Porque pode ser qualquer pessoa, ele vai dizer: Catildico, está fedendo. Ele tem aquela ingenuidade, e não é inocência, porque não há inocentes nessa história de humanidade. Ele tem a ingenuidade de não fazer distinção entre as pessoas. Ele é alguém que não procura a importância do status. Ele não foi contaminado ainda pelas necessidades de manter os nossos brios muito bem polidos quando nós somos adultos. Ele não necessita ainda do aplauso. Ele não faria a pergunta que aqueles homens fizeram de quem é que vai ser mais importante no reino dos céus. Aquela criança era também a escória daquela sociedade. Era alguém que ninguém dava importância. Jesus queria ensinar para aqueles homens que a verdadeira grandeza está naquele que não sabe que é tão grande assim. Jesus queria ensinar para aqueles homens que para entrar nesse reino dos céus, que a maneira de se viver nesse reino de Cristo era uma maneira em que a humildade
é um dos principais valores a serem vivenciados por um cristão, por um seguidor de Jesus. Aquela criança era o símbolo máximo do esvaziamento necessário para ser um seguidor de Jesus. E Jesus diz: olha, se você quer entrar mesmo no reino dos céus, aprenda com ela. Ela tem muito a ensinar. Meus queridos, quando nós olhamos para a humildade, nós vemos necessariamente a sua antítese representada na soberba. E enquanto a soberba nos coloca, nos envia, nos encaminha para o egoísmo, a humildade nos encaminha para o altruísmo. Enquanto nós somos ensinados pela soberba que somos suficientes e que somos o centro do universo, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós entendemos que o mundo é muito mais do que o nosso umbigo e que o próximo está à nossa volta e que nós servimos a Deus quando nós servimos ao próximo. Jesus queria que esses homens entendessem primeiro, antes de tudo aqui, essa lição de humildade. É quase um por favor, não me pergunte mais isso. Você entende, caro Pedro, João, Tiago, Barquinho, seja quem for os 12, você entende que no reino dos céus não tem lugar para esse tipo de pergunta, não tem lugar para esse tipo de vaidade? Não existe lugar para isso. Existe lugar para pessoas humildes como essa criança. E aqui Jesus, ele faz uma grande virada, lembrando que Jesus é o sábio dos sábios, o mestre dos mestres. E Jesus nunca trabalha com textos muito simples. Ele queria mesmo colocar aquela turma para pensar. Ele queria que as suas palavras provocassem reflexão e transformação. E ele aproveita aquela figura daquela criança para lançar um novo símbolo, uma nova hipérbole, uma nova maneira de fazer aquelas pessoas entenderem algumas verdades ainda mais profundas. E o texto continua. Eu queria que nós lêssemos mais uma vez a partir do versículo 5, quando Mateus nos conta mais um pouco. Ele fala que Jesus disse: e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Jesus então faz uma ilação super interessante aqui. Ele traz aquela criança como o símbolo da humildade que é necessária para participar do reino dos céus, e ele abrange ainda mais, ele amplia ainda mais o significado daquela criança. Ela passa a ser o tipo, a representação de todo aquele novo convertido, todo aquele novo discípulo, aquele novo seguidor de Jesus, passa a ser representado na figura desse pequenino. E aqui nós vemos que Jesus começa, se você depois for ler até o final do capítulo, horas Jesus se refere especificamente à idade infantil da criança, horas ele se refere a ambos os aspectos, e horas ele usa esse termo apenas para tratar dos novos convertidos, dos novos crentes em Jesus, desses novos discípulos, que é justamente esse trecho que nós acabamos de ler. Ele usa a figura da criança para tratar sobre uma outra instrução, um outro cuidado, uma outra medida de segurança que aqueles cristãos deveriam ter ao fazer parte desse reino. E aqui a figura não é mais uma criança. Aqui a figura de exagero, a hipérbole que Jesus usa, está justamente no versículo 6, quando ele fala que se alguém fizer, essa pessoa que faz qualquer um desses pequenos tropeçarem, era melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse essa pedra no mar, e ali morresse afogado. Jesus recorre mais uma vez ao absurdo exagero para mostrar o quão sério é não prestar atenção, não cuidar de fazer aqueles mais
mais recém-chegados na fé do Evangelho, esse não ter cuidado em fazer alguém tropeçar, em fazer alguém pecar. Jesus diz, olha, é melhor que vocês amarrem essa pedra gigante, essa pedra de moinho. Na verdade, a melhor tradução seria uma pedra de jumento, uma pedra de burro, porque era tão grande que eram necessários alguns animais para girar essa pedra, para que esse moinho funcionasse. Era melhor você amarrar essa pedra gigantesca e se jogar no mar sem chance de escapar, do que você se dispor a fazer alguém pecar, principalmente se essa pessoa for uma pessoa recém-convertida. Jesus, ele usa aqui uma expressão que é muito interessante, que é justamente quem fizer alguém tropeçar, quem servir de pedra de tropeço para alguém. Essa palavra que é traduzida por tropeçar, ela pode ser entendida como viabilizar, ofender, tornar possível, provocar, instigar. É aquela pessoa que se dispõe voluntariamente a fazer com que alguém peque. É aquela pessoa que investe tempo, energia e atenção em fazer com que alguém se desvie do caminho do Senhor. É aquela pessoa que conhece um recém-convertido, alguém que está dando os primeiros passos na fé do Evangelho, e não faz a menor questão de contribuir com aquela pessoa. Pelo contrário, ela está ali para sabotar, para provocar o tropeço, para desviar aquela pessoa dos caminhos do Senhor. Quando a igreja começa, você vai ver ali nas cartas de Paulo especialmente, que o que mais tinha na igreja era pedra de tropeço, era gente querendo atrapalhar a fé dos outros, era gente inventando novas doutrinas, era gente inventando que Jesus disse o que não disse, que tinha que fazer o que não tinha que fazer, ou que podia fazer o que não podia fazer, era gente distorcendo a palavra do Senhor, aquilo que Jesus tinha orientado. E aqui a advertência de Jesus é, olha, sejam vigilantes, tenham cuidado para que vocês não façam ninguém tropeçar. Se vocês têm que fazer alguém tropeçar, é melhor você pegar a maior pedra que você tiver e se jogar no mar. É lógico que Jesus não está aqui referendando o suicídio. É lógico que nós estamos aqui diante de uma figura de linguagem, uma hipérbole, porque todos nós aqui já fizemos alguém pecar. E se assim não fosse, essa igreja estaria vazia e o nosso mar talvez já tivesse uma montanha de pedras aqui na frente, de tantas pessoas que levaram a sério esse mandamento de Jesus. Mas aqui a ênfase de Jesus é: evite o máximo que você puder. Entenda a podridão dessa atitude, entenda que você deve fugir de ser assim o máximo que você puder. Isso é horroroso, isso é nojento, você não deveria se prestar a isso de maneira nenhuma. Jesus queria que esses homens entendessem que no reino de Deus se evita fazer aquele que é novinho, os pequeninos, aqueles que precisam de atenção e cuidado, se evita ao máximo atrapalhar a caminhada deles. Pelo contrário, os cristãos são instados a colaborarem uns com os outros na caminhada, no conhecimento do Senhor, em santificação. E aí chegamos à terceira figura e mais drástica medida que Jesus ensina aos seus discípulos. Leia comigo, por favor, mais esse exemplo de uma medida drástica que Jesus ensina. Versículos 8 e 9. Confira. Jesus diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é você entrar na vida manco ou aleijado do que ter 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca, lança fora de você, porque é melhor você entrar na vida com um só dos olhos do que tendo os 2 e ser lançado no inferno de fogo. Aqui Jesus vai ao máximo do exagero, para que esses homens entendam o pavor que se deve ter ao pecado no reino de Deus. Lembra que Jesus era um rabi, era um mestre. Os principais mestres de Israel tinham aqueles trechos que eles repetiam mais vezes. Eles tinham uma espécie de provérbio preferido. Se você olhar os evangelhos todos, você vai ver que Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, eles citam
essa passagem que nós lemos agora em Mateus. E você vai ver que Jesus usa a mesma expressão num outro contexto, lá em Mateus no capítulo 5, no versículo 29 e 30, quando ele está falando sobre a lei e como a lei ganha uma nova perspectiva dentro do reino de Deus. Jesus, ele usa essa instrução, essa hipérbole mais de uma vez, para que aqueles homens entendessem justamente qual deveria ser a preocupação no reino de Deus. Aqui, em Mateus capítulo 18, nós vemos que o principal cuidado era para que não viesse desses homens escândalos, para que esses homens não fossem motivo de tropeço, não atrapalhassem a fé de ninguém, não atrapalhassem que ninguém chegasse até Jesus. E Jesus é muito realista e diz: olha, eu sei que os escândalos virão, eu sei que o mundo é lugar de pecado, eu sei que o ser humano é pecador, mas a pessoa que provocar esse escândalo, ela vai ser responsabilizada. A pessoa que atrapalha alguém de chegar até Jesus Cristo, ou atrapalha a caminhada de alguém que já chegou até Jesus Cristo, essa pessoa será responsabilizada. Ai desses homens que se dispuserem a isso, não passarão batidos. E aqui Jesus diz: olha, se é para você provocar escândalo em alguém, se é para você atrapalhar a fé de alguém, é melhor que você jogue a sua mão fora, corte a sua mão e jogue fora, arranque o seu olho e jogue longe. Se é a mão que faz você atrapalhar a fé de alguém, evite-a. Se é seu olho, evite-o. Se você fosse israelita e ouvisse isso, você ia saber que Jesus estava falando dos principais membros de um corpo na cabeça de um judeu. Eram os membros de um corpo mais privilegiados, mais benquistos por alguém. Ninguém se visualizava sem enxergar com o olho ou sem uma das mãos. O texto de Mateus 5 usa até mesmo a especificação mão direita e olho direito, que é o lado mais nobre na cabeça de um oriental judeu da época de Jesus. E aqui ele diz: olha, abra mão daquilo que você acha mais importante, daquilo que você acha tão necessário. Se for preciso, vire as costas para isso, mas evite o máximo que você puder ser pedra de tropeço para essas pessoas. Você vai entender um pouco mais quando você olha para essa passagem de Mateus 5. Quando Jesus nos dá essa instrução tão drástica, Ele quer que nós entendamos que, na verdade, no reino de Deus existem outras preocupações além da performance e além da prática. Se você olha em Mateus 5, Jesus está lembrando da lei de Moisés, e aí você pode abrir a sua Bíblia para que você possa visualizar melhor. Em Mateus 5, Jesus está relembrando a lei de Moisés, e está cumprindo a lei de Moisés, e está ampliando a lei de Moisés. E quando ele vai falar sobre adultério, ele chega justamente nesse assunto. E ele diz: olha, se você... E aí essa passagem está no versículo 29 do capítulo 5, tá? Ele fala sobre a lei do adultério. E aí ele vem mais uma vez eu vou ler o versículo 27 para a gente contextualizar bem. Ele diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Você ouviu o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, te digo, qualquer um que olhar para a mulher do próximo já com desejo errado, já adulterou. Vocês têm aprendido que a lei de Moisés, ela é somente o ato concretizado. Eu estou aqui para ensinar a vocês que é Jesus, tá? Que existem motivações que antecedem a prática desse pecado. Portanto, eu queria que vocês, caros discípulos, entendessem que no reino de Deus não é somente a performance de vocês, não é somente o que vocês praticam, mas vai antes, eu estou falando sobre aquilo que os motiva. Sabe quem é que entende isso muito bem e transforma isso num textinho bonito e profundo? É Tiago. Por favor, abra a sua Bíblia lá na carta, não o pastor Tiago, o autor bíblico Tiago. Ele escreve lá no capítulo 1,
Veja o que é que ele diz a partir do versículo 13. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 13. Ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago entende o que Jesus queria ensinar com aquela instrução para os discípulos. Ele diz: olha, tudo começa com a leve tentação, que você não venha me dizer que foi Deus que mandou. Cada um é tentado pelo mal, pela sua própria cobiça. Você olha, você deseja, você concretiza, se torna pecado, e você se torna cego pelo seu pecado, e isso leva você à morte. O pecado não começa quando ele transborda na prática. O pecado começa com a motivação, com a tentação, com aquilo que eu cultivo no meu coração. Quando Jesus diz: olha, lança sua mão fora e lança seu olho fora, se ele vai te fazer pecar, se ele vai fazer alguém pecar, se vai fazer você ser motivo de escândalo, ele está dizendo: olha, lute ao máximo com as suas motivações, vá às últimas consequências para que você vença o mal que habita em você. Se você quer se ver livre do pecado, lute com todas as suas forças. Nós vamos ver nas cartas do apóstolo Paulo que o próprio Deus se compromete nessa luta a participar por meio do seu Santo Espírito na nossa vida. Mas existe a responsabilidade do Filho de Deus de lutar com todas as suas forças contra aquilo que lhe faz pecar. São palavras duras, é uma medida drástica, mas entenda que ela está repleta de amor e de misericórdia do nosso Deus. Veja que no versículo 1 nós vemos Jesus introduzindo o tema do reino dos céus. Se você quer entrar no reino dos céus, seja como essa criança. Se você vai ser pedra de tropeço para alguém, amarra uma pedra e joga no mar, porque você luta para não ser pedra de tropeço para ninguém. E se você tem tendência a pecar em alguma área, lute o máximo que você puder, tome todas as medidas necessárias para que você não peque. Sabe por quê? Porque aquele que se deixa vencer pelo pecado tem um destino eterno terrível chamado inferno, fogo. A palavra que é traduzida aqui em Mateus para inferno é Geína. A outra que às vezes aparece na sua Bíblia é Hades. Nesse caso específico é Geína. Não sei se é assim que se fala mais, faz tempo que eu não pronuncio o grego. Mas o Geína era um lugar que ficava fora de Jerusalém há muitos séculos, antes de Jesus nascer. E ali era onde se queimava os filhos, as crianças oferecidas a Moloque. Era para lá que ia o lixo, era para lá que iam os indigentes, os assassinos, as pessoas que tinham sofrido a pena de morte, tinham seus corpos queimados lá nesse lugar chamado Geína. E lá tinha sempre fogo, o fogo ardia dia e noite. Então ele era uma figura, uma representação do que seria esse inferno eterno, essa ausência da glória de Deus, esse sofrimento eterno. E aqui você vê que o trecho que nós lemos começa apontando para a eternidade. Olha, quem quiser participar desse reino dos céus, que já começou, mas é eterno, deve ser como essa criança, humilde como essa criança. Mas aquele que for obstinado no seu pecado, não for regenerado pelo poder de Deus, ele pode esperar também o sofrimento eterno. Jesus não entra aqui nos méritos da teologia de salvação. Jesus aqui não está falando sobre segurança e salvação, não está falando sobre graça irresistível. Ele está pintando o quadro com o mínimo de cores possíveis para que possa ficar claríssimo para quem vê que existem dois destinos. Um destino que é levado por meio do pecado na vida do ser humano, e um destino que é levado por aquele que entende que está seguindo o Mestre Jesus Cristo e o deixa ser Senhor da sua vida e assim recebe a salvação das suas mãos. Jesus aponta esses dois caminhos eternos. E as suas palavras são duras não porque ele tenha prazer na punição eterna, mas é porque ele tem prazer na redenção eterna. Ele quer que aqueles homens escutem as palavras de esperança que lhes garantiriam o reino dos céus.
Ele quer que eles tomem todas as medidas para que vivam como boas testemunhas desse reino dos céus. Ele quer que esses homens não tenham a sua vida manchada pela mácula do pecado, pela mácula do escândalo. E as palavras de Jesus para esses discípulos são as palavras de Jesus para nós hoje, em pleno século 21. Quando nós ouvimos Jesus dizer para nós hoje: olha, Igreja Presbiteriana de Tambaú, se vocês querem participar do reino dos céus, esqueçam esse mimimi de querer ser importante. Aqui o que vale é humildade. Se vocês querem fazer parte desse reino dos céus, cuidem do testemunho de vocês. Não sejam pedra de tropeço. Não atrapalhem ninguém na sua caminhada com Cristo. Pelo contrário, colabore com essas pessoas. Se você tem dificuldade com pecados, lute e lute o máximo que você puder. Tome todas as medidas que forem necessárias, porque o pecado vai fazer mal a você, vai fazer mal ao seu próximo. E eu não estou falando apenas daquilo que se pratica, mas eu estou falando daquilo que é gerado na motivação mais íntima do seu coração, aquilo que é simplesmente chamado a princípio de cobiça, mas que Tiago nos adverte que pode levar até a morte. As palavras de Jesus são duras, mas é importante lembrar que medidas drásticas podem salvar vidas. Que nós possamos aprender a levar estas palavras de Jesus a sério. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, que nós possamos responder ao Senhor aquilo que ouvimos na sua palavra. Se for o caso de pedir perdão, peçamos perdão. Se for o caso de clamar por misericórdia, clamemos por misericórdia. Se for o caso de agradecer a Deus, agradeçamos a Deus pela sua graça, apesar do nosso pecado. Uma mensagem tão dura, mas que traz nas suas entrelinhas um braço estendido de graça e de esperança, tornando e oferecendo para cada um de nós o reino dos céus, que não teve um preço barato, um preço de sangue derramado na cruz do Calvário, o preço que nos justificou do nosso pecado e que pode garantir para nós a participação nesse reino dos céus. Nós possamos falar com Deus nesse momento. Pai, estamos diante da figura de uma criança, de uma pedra gigantesca e de uma autoamputação. Mas quão profundas são essas figuras que o teu Filho Jesus, e quantas verdades elas têm para nos ensinar. Quantos de nós estamos buscando as coisas equivocadas, buscando a nossa própria vaidade, o nosso próprio mérito, as nossas próprias realizações e conquistas. E olhamos para aquelas crianças e aprendemos que no teu reino nada disso importa. O que importa é a humildade que o Senhor nos ensina, a compreensão de que de verdade nada somos, e tudo aquilo que somos foi o Senhor que nos fez. Quando olhamos para aquela pedra, Pai, aprendemos que deveríamos levar mais a sério a maneira que vivemos, que deveríamos ter mais cuidado com aquelas pessoas que olham para nós como referência, que deveríamos estar mais atentos ao nosso testemunho. Quando olhamos, Pai, para um gesto tão grave e horrendo como alguém cortando a própria mão ou arrancando o próprio olho, nós estamos olhando a seriedade que Jesus encara o pecado na nossa vida. Estamos olhando a seriedade que nós deveríamos encarar o pecado na nossa vida. Nos ajude, Senhor, porque diante dessas verdades nós só sentimos vergonha. Nós somente podemos clamar pela Tua misericórdia. Nós só podemos clamar pelo Teu olhar gracioso. Nos ensine, Pai, a sermos como crianças. Nos ensine, ó Pai, a cuidarmos do nosso próprio testemunho e nos ajude a lutarmos com todas as forças contra o pecado que habita em nós. Nos dê sabedoria para isso, nos dê discernimento para isso. Promove em nós o verdadeiro arrependimento e ojeriza ao pecado que nos assola. Que possamos aprender a levar não somente esta,
mas todas as palavras de Jesus a sério. Se conosco, é assim que nós te oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como nema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nem todas as palavras de Jesus são fáceis de ouvir, como essa que nós ouvimos hoje.
Como é sério lutar com o pecado que habita em nós. Que Deus possa nos dar todos os dias forças para lutar contra esse mal que todo dia nos assola. Se você tem gostado daquilo que tem visto e ouvido sobre a IP Tambaú, você é nosso convidado a nos fazer uma visita aqui presencialmente. O endereço aparece aqui embaixo da sua tela, Avenida Geraldo Costa, número 382, Manaíra. E se você quer saber mais um pouco sobre nós, pode acessar as nossas páginas nas redes sociais, que também aparece aqui embaixo, ou o nosso site na internet. É um prazer e uma alegria poder sempre chegar na sua casa com mais um culto da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Que Deus abençoe e lhe dê uma boa semana.